vamos voltar a falar agora sobre o caso do envenenamento lá no litoral do Piauí. Você lembra bem desse caso, né? Pelo menos 7 pessoas da mesma família morreram em 3 episódios de envenenamento. E foram transferidos para Teresina os 2 principais suspeitos desse caso, né? O casal, né? O Francisco de Assis e a Maria dos Aflitos. Eles estavam presos lá em Parnaíba, mas vão ser transferidos para Teresina, o casal que é acusado de envenenamento. Coloca as imagens na tela, vamos relembrar esse caso, que é um caso que chama bastante atenção e, sem dúvidas, é um caso que entrou tristemente na história da crônica policial aqui no estado do Piauí por toda frieza. Você imagina, esse casal é responsável, segundo as investigações, pela morte de, pelo menos, 4 crianças, né? São 5 crianças, pelo menos. Olha aí, o primeiro caso lá em agosto do ano passado, teve o segundo caso de envenenamento no Réveillon, durante a virada de ano, e um terceiro caso já em meados do mês de janeiro, que uma amiga da família, não, uma pessoa muito próxima à família, também morreu após consumir um café com indícios de envenenamento. Tony Silva tem os detalhes para conversar com a gente a partir de agora. Olha aqui, a dona Maria dos Aflitos, inicialmente alguém acima de qualquer suspeita, mas que no decorrer das investigações, Tony Silva, realmente, até por algumas inconsistências nos depoimentos, acabou também presa pela polícia e confessou também participação nesse caso macabro de envenenamento que, infelizmente, entrou para a história do Piauí e do Brasil. Tony, quais são os detalhes? O casal já foi trazido até Teresina. Em qual unidade prisional eles vão cumprir agora essa prisão preventiva? Isso mesmo, Natan. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Exatamente. Este caso, como você bem frisou, um caso que continua, na verdade, repercutindo muito a nível de Brasil. Até por conta de um outro episódio que aconteceu também na região sul do país e basicamente pelo mesmo período, o caso de uma repercussão estrondosa. O casal foi trazido já para Teresina. Sabe-se apenas que, evidentemente, a mulher está numa penitenciária feminina e o homem, por sua vez, num presídio masculino. Mas as unidades não serão informadas por medida de segurança, exatamente. Que foi exatamente por isso também que esta transferência foi realizada. Nós temos detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. O casal acusado de matar a própria família e mais uma vizinha envenenados foi transferido do sistema prisional de Parnaíba para Teresina, objetivando evitar possíveis transtornos por conta da dimensão causada com o episódio. O motivo da transferência seria meramente uma medida preventiva de segurança em favor do casal, pois o caso teve grande repercussão e há uma temeridade de represália contra os acusados. Foi um caso de cunho nacional, muitos óbitos, crianças, então são situações que geralmente a população, ela desperta na população esses crimes de repercussão, sentimento de vingança. E nós, como Estado, nós temos o dever de garantia e de incolumidade dessas pessoas que estão privadas de liberdade, sob custódia do Estado. Então foi o que nós fizemos, nós adotamos a mesma tônica que fizemos com a Lucélia. A Lucélia foi aquela primeira senhora que foi presa lá em Parnaíba. O nome que apareceu foi o dela, incendiaram a casa dela. E preocupado com a repercussão e a ressaca disso dentro do sistema penitenciário, mas mais importante, para garantir a tranquilidade na investigação, nós trouxemos o casal para Teresina. O caso começou em agosto do ano passado, quando 2 crianças morreram após ingerir substâncias tóxicas. Em 1º de janeiro deste ano, durante um almoço, outros membros da mesma família foram internados e morreram no hospital, a exemplo de uma vizinha. O casal
é suspeito de tamanha crueldade. Bom, Natan, está aí o porquê da transferência. Nós conversamos com o diretor da Polícia Penal do Piauí, o Reginaldo Moreira, e ele foi enfático em dizer que a gente lembra que lá naquele primeiro momento, ainda em agosto, aquela senhora ela sofreu algumas represálias, inclusive teve a casa depredada, né, lá por ocasião das acusações, e depois ela foi solta e continua respondendo em liberdade porque segue o trâmite, mas o casal foi acusado e preso, né, evidentemente, primeiro o senhor, o avô, e depois a senhora, que também, como você disse, Natan, não levanta qualquer suspeita, mas hoje esse casal é tido como principal acusado deste episódio lamentável lá na cidade de Parnaíba. E por esta razão, foram trazidos aqui para Teresina, uma medida de segurança mesmo, e preventiva, né? Porque tudo pode acontecer. Pelo tamanho da repercussão, a gente sabe que a população se revolta e pode acontecer algum tipo de represália. Então, os dois foram trazidos aqui para Teresina, estão já no sistema prisional, a vigilância, as medidas de segurança são redobradas, todos os cuidados estão sendo tomados, inclusive não será divulgada a unidade onde cada um está, mas sabe-se apenas que houve a necessidade desta transferência para preservar, sim, a segurança do casal e as investigações poderem seguir lá na cidade de Parnaíba sobre o caso. Natan? Até porque, Tony, pode até parecer contraditório o que eu vou falar aqui, mas até mesmo no mundo do crime, das pessoas que estão privadas de liberdade, entre os detentos, existe uma espécie de código de ética e conduta, em que algumas condutas não são aceitáveis até mesmo entre os criminosos. Sim, sim. E uma dessas condutas está relacionada a crimes em que as vítimas são crianças. É o caso de Parnaíba. Principalmente isso. Um dos fatores que geram a revolta na sociedade, também provoca reações no sistema prisional, eu acredito que esse deve ser o temor também das autoridades em proporcionar logo essa transferência, esse tipo de represália. Porque até mesmo entre os criminosos, até mesmo entre as pessoas que estão no sistema prisional, há essa certa represália a quem pratica crimes envolvendo crianças. E nesse caso, pelas investigações, por tudo que se desenhou, de fato, os dois presos, os dois principais suspeitos, têm envolvimento na morte dessas crianças, que realmente é algo lamentável sob todos os aspectos, mas o Estado, e eu digo o Estado como instituição, precisa garantir, a segurança dessas duas pessoas e de todos os presos, independente do crime, independente da pena que estão cumprindo, ou se é prisão preventiva, o Estado tem o dever de zelar pela segurança, E por isso, todo esse processo de transferência, não é isso, Tony? Exatamente. Todas as pessoas que estão custodiadas, o Estado tem esta responsabilidade de estar garantindo a segurança. No caso também, nesse caso dessa transferência, ainda também por conta da investigação ou das investigações que estão tendo continuidade lá em Parnaíba. Apesar de já estão bastante avançadas, mas há necessidade de uma conclusão do inquérito, enfim, para que possa dar sequência ao trâmite no Poder Judiciário. Natan. Vamos aguardar, porque esse caso ainda repercute bastante, vai repercutir bastante ainda nos próximos meses até a conclusão dessa investigação, até chegarmos às demais etapas. Vale lembrar que ainda é uma prisão de caráter preventivo. A polícia ainda vai buscar maiores elementos, o Ministério Público deve analisar o caso também e, por fim, a Justiça, que vai decidir o destino desse casal que é apontado como autor desses casos de envenenamento.